Olha, vocês nem imaginam, mas eu levei um susto, né? Porque a gente está na cidade há tanto tempo, né? Então eu via que esse Memória Viva são de pessoas assim, bem, né? Bem antigas, né? Agora, eu fiquei contente, ao mesmo tempo eu pensei, puxa, eu também sou daquela época, né? Porque, na verdade, eu estou há 73 anos aqui nesta cidade, né? Então, eu conheci essa cidade bem, bem novinha e eu também era novinha, né? E agora, depois de tanto tempo, receber essa homenagem, né? Quer dizer que eu não fiz nada coisa ruim e a cidade gosta de mim, né? Então, olha, a gente sente uma alegria tão grande. E depois, o que as, né? Levando os convites, o que as pessoas, sabe? Falaram e disseram que eu sou uma coisa, sabe? A gente fica, né, bem agradecida, a gente fica bem contente, viu? Mas cumpre a obrigação, né? Porque daí a gente faz tudo que tem que fazer, sempre procurando fazer o bem, né? E agora, se não fosse o meu trabalho, às vezes eu penso, né? Porque eu sou muito assim, dedicada ao trabalho. Então, até fazer 80 anos, nunca faltei um dia de trabalho, né? E nem pude frequentar festas, essas coisas, porque a medicina está progredindo muito. Então, para eu continuar a trabalhar, eu tenho que estudar, sabe? Porque senão eu não posso prejudicar meus clientes pela minha ignorância, né? Então, às vezes até achava graça que eu tenho que estudar agora, mais do que no tempo de vestibular, você acredita? Porque a medicina está progredindo demais, medicamentos, tudo, né? Então eu não tinha tempo. Mas quando eu completei os 80 anos, eu falei: olha, Terezinha, você só ficar trabalhando, mas você precisa de ver o outro lado da vida. Porque eu sou rotariana, né? Eu sou sócia honorária, mas também eu não ia assim nas reuniões à tarde das senhoras que faziam assim caridade, aquelas coisas, né? E eu pensei, eu tenho que mudar, né? Eu tenho que participar, né? E daí, olha, estou aprendendo tanta coisa. E outra coisa que sempre eu senti falta, eu sempre pensei, né? Eu tenho que cuidar, assim, por exemplo, da infância, dos idosos, tudo, né? Mas é que no consultório, cada uma, eu sempre pensei, eu posso fazer tanto bem porque hoje em dia, às vezes, as cabeças das mulheres estão, sabe, muito problemáticas com o consumismo, com essas coisas que vem na televisão. Então eu pensei, né, em vez de eu ficar assim, né, que eu poderia cuidar de asilos, de, sabe, de infância, mas também eu cuidando de cada uma das minhas clientes, eu estou fazendo muito bem, porque é para a família, é para a sociedade, né? Mas eu tenho um sonho, futuramente, de cuidar da terceira idade. Mas daí eu visito muitos as casas, né? Mas eu não queria só comida e dormir, porque quando eu vou visitar eu fico muito triste com a infelicidade, que elas dizem, ah, eu tive 10 filhos, ninguém veio me visitar, e a pessoa fica triste, só se reclamando, né? Então eu queria mudar a cabeça da terceira idade, quer dizer, ser feliz, aprender a amar, sabe? Aprender a cantar, a dançar, fazer alguma coisa assim, porque antes eu pensava em cuidar de criança, mas eu acho que as crianças ela têm ainda um futuro, ainda pode melhorar bastante. Mas os últimos anos da velhice eu queria, né? Se eu pudesse fazer isso daí, né? Mas eu acho que hoje em dia também as casas de repouso estão melhorando bastante, porque lá tem aulas de dança. Eu fui visitar uma que eu fiquei muito contente, sabe? Que tem aula de ginástica. Olha, eu fiquei impressionada. Sabe, aula de ginástica sentada. Nunca pensei que pudesse fazer exercício sentada, sabe? Mas sentada mesmo, mexer o pescoço, mexer o braço, mexer a perna, né? Então eu acho que essas coisas assim, né? E assim, todo mundo, eu acho que alegra bastante. Estou falando demais? Pode falar mais tempo ou pode parar? Oi? Ah, sim, depois está certo. Ah, tá bom. Aí eu tenho que falar, né, lá no palco, eu tenho que agradecer, né? Agradecer. Quanto tempo mais ou menos? Ah, sim. Aqui da minha vida? Então, então
falar assim eu acho assim que eu tive muita sorte, porque quando que eu era pequena, eu vi o que é a vida muito difícil, morava numa casinha de sapé, né? Com chão de barro e tudo. Então agora, por pior que esteja, quando eu vejo toda manhã eu vou descendo a escada da minha casa, eu me sinto muito feliz, porque eu falo, olha, eu não sei como que eu estou aqui. Então, às vezes, a gente tem problemas, mas eu falo, nossa, mas como que foi bom. Agora, para chegar lá, eu nunca deixo de pensar nas pessoas que nos ajudaram, né? Porque a gente não tinha condições. E somos 5 irmãos, dos 5 irmãos, 4 médicos e uma advogada na USP, né? Então, como que aquilo aconteceu? Então, meus pais não tinham recurso nenhum. Então, todos ajudaram. Então, eu sempre comparo a nossa família com o Brasil, porque todo mundo acredita no Brasil, no futuro, empresta dinheiro, aquelas coisas todas. Mas espero que um dia, né, que o Brasil está melhorando cada vez mais, então eles pensam, né, que não é em vão que estão empregando. Então, para a nossa família, eu acho que foi a mesma coisa. Então, eu penso que eu puder, eu quero colaborar, fazer alguma coisa, né? Mas aí só de ter esses pensamentos, melhora a cabeça, a gente se sente feliz, sabe? Diz que não foi em vão que as pessoas fizeram. Então, os conselhos. Depois, não é por vangloriar, mas eu digo assim, meus exemplos, porque se uma pessoa estiver nas mesmas condições, não vão, sabe, desistir, porque não foi brincadeira, sabe? Foi muito, muito para seguir, né, até chegar aí. Então, eu acho que vai servir muito de exemplos para quem quer desistir, quem acha que a vida assim é muito injusta. Tem gente que já nasce em berço de ouro e tem tudo, né? Fiz o grupo escolar em Suzano, né? Que era no começo da Benjamin Constant, chamava Grupo Escolar de Suzano. E o diretor, sabe quem era? Raul Brasil. Então, eu conheci o Raul Brasil. Ele tinha uma filha chamada Hilda, linda, linda, que ela era professora substituta, sabe? Que ela vinha lá, né? E depois eu fiz o secretariado. Meu irmão me levou no Liceu Brás Cubas, porque não tinha escola em Suzano, era só noturno. Então a gente pegava o trem, ia lá, e aí eu fiz o secretariado. Mas eu tinha um grande defeito, que eu sou péssima em números. Eu sofri demais para terminar aqueles 4 anos, e eu não poderia nunca, jamais fazer o curso de contabilidade. E também eu tinha muito problema por causa da minha voz, eu acho que eu não podia ser professora, né? Porque como que eu ia ensinar com essa voz aqui, né? E também eu tinha um outro problema, eu que era medrosa, né? Tímida. Só agora que eu comecei a falar, eu estou achando um milagre eu falar, sabe? Por causa da minha profissão, porque minha mãe não lembra como que eu era de pequena, ninguém lembra de mim, porque eu era mudinha, né? Então era difícil fazer amizades, tudo, porque, sabe, quando você não tem essa, né? Mas aí, graças à profissão, né? Daí a gente foi aprendendo Então, depois que eu terminei esse secretariado 4 anos, eu tive um irmão, que se qualquer uma tiver o irmão que eu tive, que ele foi mais que um anjo de guarda, sabe? Então, pela primeira vez, ele me levou, eu não conhecia, me levou em São Paulo, sabe? Para prestar um concurso no Colégio do Estado de São Paulo para fazer o colegial. Porque ele viu que eu não podia fazer o comércio, né? Então ele me levou lá e eu fiz prestei um concurso que de 20 e tantas pessoas, só eu que passei, no Colégio do Estado, sabe? E aí eu comecei a frequentar durante o dia. Mas, sabe, para eu ir de Suzano até São Paulo, então eu tinha que pegar o trem do meio-dia. E quando era mais ou menos 10h30 que eu pegava o trem para chegar ao meio-dia, em casa não tinha almoço ainda. Porque a turma tinha que vender alface, essas coisas, mas às vezes não tinham dinheiro para fazer almoço. Aí eu descia na estação Norte, que chamava naquele tempo, né? Não tinha 50 centavos para pegar o bonde para ir até o Colégio do Estado, que ficava no Parque Dom Pedro II, né? E daí não tinha lanche, não tinha nada. Daí eu voltava 8, 10 horas da noite, né? Para jantar, né? Aí ia jantar, abria a panela, sabe o que tinha? Arroz e folhas de alface.
para comer, né? E aí o que que eu ia fazer? Então tinha aula de ginástica, tudo. A professora não deixava eu fazer ginástica, porque eu tinha 38 quilos. Você acredita? Então, o meu irmão também, ele lembrou de eu fazer assim um concurso para ser funcionária. Aí eu fiz um concurso, né, de datilógrafa, que eu tinha aprendido, né? E aí eu consegui entrar num tal de APTEC, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Transportes Públicos, né? E eu entrei. Daí eu podia estudar à noite, né, e trabalhar durante o dia. Daí, no Colégio do Estado, tinha um diretor e não podia mudar de período qualquer hora. Tinha que ser ou no começo do ano, né, não podia ir mudando assim. Então, deveria de ser mais ou menos em julho, em agosto, mais ou menos, né? E daí eu teria que mudar sabe, de horário. Em vez de estudar de dia, eu teria que estudar à noite. Aí eu teria que falar com o diretor. Nunca me esqueço, ele chamava professor Dami. Todo mundo tinha medo dele e eu tinha que falar com ele. Aí eu entrei na sala, ele já todo assim, e eu comecei a conversar com ele que precisava de mudar. Então ele começou a perguntar para mim por que eu queria mudar. Daí eu contei tudo, que a gente fazia cesta de morango, mas que já era tudo provisório, só tinha um tempinho. A gente não tinha, então meus pais teriam que fazer outras coisas. Tudo que eu pegava o trem, que eu não podia, não tinha almoço, não tinha nada. Então que eu teria que trabalhar para o meu sustento, sabe? E eu chorava, assim, de medo, né? E de receio dele não me trocar, né, de classe. Aí eu sei que, olha, que ele ficava olhando para ele, e ele ia perguntando, por quê? Por quê? Aí eu tive que desfilar toda a minha miséria para ele, viu? No fim, ele pegou na minha cabeça, né? Ele falou, tá bom, fica sossegado. E ele mudou de horário, né? Então, eu que estudava de dia, fui estudar de noite, e depois comecei a morar sozinha em São Paulo. Tinha uma colega, que a gente sentava junto, eu passava toda a cola para ela, sabe? Então ela era, sabe, me adorava. E quando ela soube que eu tinha que morar, ela falou, não, vamos na minha casa, né? Então eu fui morar no Belém, sabe? E aí fiquei morando com ela, tinha 2 camas, né? Fui morar lá. E quando eu fui no curso noturno, a turma pensava, essa daqui acho que é filha de deputado, alguma coisa, porque ninguém fazia isso, sabe? De mudar de horário, né? Então, pensavam que eu era alguma coisa, né? Ninguém sabia que era por causa disso. Tá, por isso que eu digo, para eu chegar aqui, olha, eu devo tanta coisa a tantas pessoas. Se aquele diretor, né, não tivesse me mudado, como que eu ia continuar a estudar? Daí eu fiz os 3 anos, né, no curso noturno e estudando e sendo funcionária pública, né? E aprendi muito também, né, com tudo isso. E depois, sem fazer cursinho, sem nada, e eu tinha que ficar até o fim do ano, porque com aquele dinheiro, além de eu me sustentar, eu ajudava a família, sabe? Daí, sem cursinho, sem nada, fiz o vestibular de medicina, e daí eu consegui entrar. Mas quando eu entrei na medicina, outro problema, como é que eu ia me sustentar, né? Porque a minha família era um paupérrima, né? Aí que eu arrumei o emprego de laboratorista, sabe? Os laboratórios. Aí, enquanto todo mundo lá está tomando cafezinho, eu tinha que visitar os médicos, levar os remédios, né? Fazer propaganda, sabe? E assim, graças a Deus, estou aqui. E eu acho que todo mundo tem as suas experiências, não é mesmo? Então, cada um tem que se, né? Então, todas essas coisas que acontecem, então, o dia a dia fica melhor. Por pior que sejam as coisas, a gente nunca acha ruim. Sempre a gente acha que, pelo que a gente passou, tudo é ótimo, né? Então, não dá tempo de a gente ficar reclamando, de a gente achar que as coisas estão ruins, sabe? Porque eu acho que foi um caminho, sabe? Então, agora, tudo isso devo a quem?
né? Se não tivesse essa pessoinha lá, não sei como é que chama, viu? Que está lá em cima, que ele está vendo tudo, né? Por isso que qualquer coisa de ruim que acontece, eu nunca fico, não acho ruim, porque deve ter motivo para fazer isso. E eu sempre falo, olha, a justiça divina é grande, não tem nada que achar ruim, sabe? Tem que aceitar as coisas. E aí eu sempre fico contente, né? A turma até pensa que eu sou bobinha, porque eu não sinto nada, né? Mas não é isso, é que, né? Que a gente é feliz mesmo. Aconteça o que acontecer. E, sabe, a única obrigação nesse mundo, que eu li muitos livros sobre isso, sabe? Sobre a felicidade, essas coisas todas. Então, na conclusão, só tem uma, sabe? Sabe o que a pessoa tem que ser nesse mundo? Só uma coisa, ser feliz. Porque sendo feliz, o Criador está contente. Porque mesma coisa, você tem um filho, você faz de tudo para ele, mas ele está assim, sabe, descontente, você vai ficar triste, não é? Agora, o Criador também, ele te fez, porque é um em cada quantos milhões que ele faz, né? E aí, se você está contente, né? Porque às vezes a pessoa pergunta, você tem que ser feliz ou tem que ser bom? Precisa falar, eu acho que eu tenho que ser bom, né? E às vezes, para ser bom, né? Por exemplo, mãe que deixa o emprego para cuidar dos filhos, mas não está contente com aquilo. Depois, ela um dia vai querer cobrar tudo aquilo. Então, às vezes, para ser bom, às vezes a pessoa faz sacrifício, sabe? Então, aquilo fica, né? Então, pode ser bom, mas tem que ser feliz, né? Fez aquilo com alegria e não tem nada que cobrar tudo que você fez, mesmo criação dos filhos, sabe? Tudo. Se você é feliz enquanto que está fazendo aquele bem, tudo bem. Agora, se quiser, sabe, assim, tirar sua felicidade para fazer alguma coisa, não pode. Tem que ser feliz. Tá bom?